Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na Infor TV. E hoje tenho aqui em estúdio comigo Mário Pereira, porque ele veio falar do seu novo livro, mas nós ainda não temos o livro. Não temos o livro, mas temos aqui pelo menos a capa em miniatura, mas é a capa do livro. Não é assim, Mário? Bem-vindo ao Culturando. Não temos o livro, mas temos sempre um bocadinho do livro. Temos a arte do livro. Antes de mais, queria agradecer o convite e a oportunidade de vir apresentar o livro aqui ao programa. É um gosto enorme estar aqui consigo. E o gosto é todo meu e estou com Mário Pereira, nascido a 19 de abril de 1984, em São Roque, é aqui pertinho, Oliveira de Azemães. É autor de War Unlimited, Uma Guerra Sem Fim, este livro que está breve para sair, estejam atentos, uma série de fantasia épica militar e distopia corporativa que marca a sua estreia literária. É o seu primeiro livro. Mário, primeiro livro, uma grande aventura. Sem dúvida, eu acho que não podia haver pessoa menos preparada para isto do que eu, mas cheguei a um momento da minha vida em que achei que devia contar esta história e é o que eu vou tentar fazer. E pelo que eu percebo, começou bem cedo, ou seja, isto vem a ser escrito já há algum tempo. Sim, isto tudo começou, eu tinha 17 anos, 17 e pico, num trabalho de português na escola. Foi uma composição que por acaso até ultrapassou o limite e deu-me ali uma redução de pontos, mas foi interessante, a professora gostou, os colegas acharam piada e eu guardei-a e depois sempre que tinha oportunidade, em alguns tempos livres, fui voltando a ela e continuando a escrever. Claro que entretanto passou-se uma vida e foram situações de emprego, situações familiares, aconteceu uma vida entretanto e isto foi ficando lá na gaveta da secretária até eu achar que se calhar isto era mais do que uma ideia de infância porque a história era grande, não parava de crescer, eu tentei dar-lhe forma e quando achei que ela tinha uma forma, quis contá-la. E muito bem, não é? Porque é uma obra que no fundo é uma mistura de fantasia épica, ficção científica. É contada com um tom cinematográfico e emocional, e aqui a parte emocional chamou-me um bocadinho a atenção, porque é uma história sobre poder, sacrifício e o preço de mudar o mundo. Ou seja, tinhas 17 anos, já tinhas a vontade de mudar o mundo, é isso? Tinha a vontade que me chegava das fontes que no fundo inspiraram esta história. Isto vem tudo muito de animes, bandas desenhadas, videojogos, muito videojogos, e todas essas coisas que eu lia e via tinham uma escala épica, uma escala enorme, e aquilo fascinava-me. Mundos diferentes, criaturas diferentes, pessoas diferentes, e eu dava comigo a pensar nessas coisas, de cada vez que terminava de ler um livro, de ver uma série, aquilo ficava-me na cabeça e eu andava dias a pensar naquilo, e até me começar a questionar se eu não conseguia fazer também, e por brincadeira, por curiosidade, fui fazendo. Pronto, Foste uma criança muito leitora. Eu já nem estou a falar naquela parte de jovem, porque já vi que era muito jogo, muita banda desenhada, aquela fase de que todos leem os 5, os 7 e mais não sei das quantas, e há outros que vão para a banda desenhada ali mesmo de cabeça. Mas em criança, já gostavas de ler? Já, sim, desde que comecei desde que aprendi a ler, eu também li Uma Aventura. Toda a gente lê Uma Aventura. Mas pronto, inicialmente era muito as bandas desenhadas da Disney, era fã de Pat Donald, tudo que tinha Pat Donald eu gostava de ler. Depois comecei a passar para a Marvel, fã do Homem-Aranha, e
aí já na adolescência mesmo, então comecei a entrar em livros mesmo de fantasia, de temas já mais pesados, mais adultos, e aquilo agarrou-me. Foi uma coisa que ficou comigo. E qual foi o livro que mais te inspirou, se é que ele existe, ou se são vários, que mais te inspirou para tu vires a escrever esta história, da qual nós vamos já daqui a nada explorar um bocadinho, até para as pessoas perceberem do que é que nós estamos a falar, não é? Claro. Existe um livro, existem vários livros, mas existe um que eu coloco acima dos outros todos. Foi o livro que mais me marcou e que mais me inspirou, que é o Lobo Branco de David Gemmell. Eu tenho uma tatuagem da capa do livro no braço e é amor. E a forma como o Gemmell criou os heróis dele, como ele explora os protagonistas, porque alguns se calhar nem se pode mesmo chamar heróis, não são propriamente a definição de um herói tradicional, mas lá está, mas foi a primeira vez que eu realmente comecei a ler uma história em que o herói nem sempre parecia um herói, porque tomava decisões erradas, porque fazia coisas erradas, mas no fundo, naquele momento decisivo, ele fazia o certo e lutava pela coisa certa, ou seja, acho que no meio de tanta coisa sombria, de tanta destruição no mundo, depois a pessoa ser capaz de decidir uma coisa boa num momento crítico, era isso que mexia comigo. Eu questionava-me se realmente uma pessoa podia ser assim, se era possível vir da guerra, de matar, de conquistas e de repente ser capaz de se sacrificar para salvar uma criança, por exemplo. São temas que o Gemmell explora muito e aquilo mexia comigo. Eu gostava daquele tipo de personagens e para mim era novidade, porque eu vinha daquele tipo de heróis que já são luminosos desde o início. Sim, fazem sempre bem, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Sem dúvida, sem dúvida. E de facto este livro é essa mistura também, até porque ele decorre num contexto de guerra e conflito. Ou seja, tu tens aqui eu diria um emaranhar de mundos, um mundo utópico, controlado por corporações, embora esse seja apenas o pano de fundo, como tu dizes no teu texto, é para uma verdadeira narrativa pesada, mas ao mesmo tempo com uma mensagem muito poderosa. Tu, quando escreveste este livro, e falando um bocadinho dele, não é? Porque tu és um autodidata, tu lançaste-te aos 17 anos a escrever, e muito bem, e desenvolveste um universo criado, inspirado nestas obras todas que tu falaste agora há pouco. No fundo, criaste o teu próprio mundo. Este livro é um mundo teu, da tua imaginação, é isso? Sim, é assim, como todos os escritores e todas as obras. Claro que se for escrutinado ao pormenor, as pessoas provavelmente vão conseguir identificar a fonte da inspiração, não é? Eu não criei nada que não existisse. As pessoas já devem ter visto um certo tema noutros livros, um certo tipo de personagens também noutros livros, porque bem das inspirações, as duas principais, como a nível de escrita, é o David Gemmell, como eu já mencionei, na parte do que toca a explorar as personagens, e o Brandon Sanderson, pela a forma como ele cria mundos e sistemas de magia. Aí estão os tais mundos complexos e que tu reforças muito na tua história. E as personagens ambíguas. Sim. Precisamente isso. Eu tentei, à minha maneira muito limitada. Embora elas tenham a sua identidade própria que tu lhe deste, não é? Sim. Mas há que assim uma nuance, vai aqui, vai ali, vai acolá. Tento seguir a linha do David Gemmell na forma como aborda as personagens. Nenhuma não, estou aqui já ia mentir, há algumas que são, mas normalmente os protagonistas nem são completamente bons nem completamente maus. Mesmo nos antagonistas há pelo menos um que me salta assim de repente à ideia que as pessoas vão ver coisas que não parece completamente um vilão,
Mas há intriga, não é? Há intriga pelo meio, Sim. Há ali aquela, até própria política, a ação uns contra os outros, há um bocadinho de conflito. Sim, existem fações separadas, mesmo entre as corporações, elas são rivais, e existe uma ordem religiosa que surge no decorrer do livro também. Mas no fundo, este teu livro, e agora para as pessoas perceberem um bocadinho melhor, que estamos aqui a falar tudo muito místico, não é? Mas no fundo, este livro é o quê? É um sistema mágico? É uma mensagem de algo que nós precisamos de pensar? O que é que temos aqui neste livro? O livro transmite uma mensagem, no fundo, há um lado, uma vertente ecológica, por causa do que está a acontecer ao mundo, e existe a vertente política, os conflitos entre as corporações, e a vertente humana, que é o desenvolver dos protagonistas, a forma como eles avançam na história, e no fundo, apesar de eu apresentar um mundo que passa muito rápido de uma utopia para caos quase total, há sempre uma esperança, tentar mostrar essa luz dentro de cada protagonista, que apesar do estado do mundo e apesar de muitas decisões que eles tomam, tentar manter sempre uma esperança, que é tal que no fim eles podem acabar por tomar a decisão certa e salvar. É um livro que o leitor vai retirar dali algo que se adequa aos nossos dias, à nossa vida, ao nosso cotidiano. Sim, eu acredito realidade que sim, apesar da história ter começado há quase 20 anos atrás, mas eu penso que os temas abordados já eras um futurista, já continuam atuais. E porquê este livro com um título em inglês? War Unlimited, podia ser A Guerra Sem Limites, não é? A Guerra Sem Fim. Porquê em inglês? Porquê em inglês? Porque devido às tuas influências, porque tu lês muita coisa em inglês, não é? Sim, eu venho, se calhar, os jovens, não é, de hoje em dia, não terão isso presente, mas quando eu era adolescente, as coisas que eu gostava, os videojogos, mesmo os animes, não havia traduções para português. Era tudo em inglês e eu tive que aprender inglês rápido porque eu gostava daquilo, queria entender, e então forçava-me a tentar perceber, a aprender, a acompanhar. E quando comecei a escrever, como eu tinha a ideia que o mercado aqui em Portugal, especialmente para a fantasia, era muito limitado, e era muito difícil entrar, e ainda hoje melhorou, mas continuo a achar que é bastante difícil entrar. Lá fora já havia aquelas soluções. Quando eu comecei a escrever em inglês, porque eu publiquei os primeiros capítulos num site estrangeiro, onde as pessoas podiam ler gratuitamente, para eu receber algum feedback da história. E pronto, inicialmente o livro eu escrevia pelo menos um terço do livro todo em inglês, e depois, conforme fui envelhecendo, o tempo foi passando, desenvolvi o meu lado mais patriota. E que tal também sair em inglês o livro? Ele vai agora sair brevemente, não é? De preferência, esperemos nós que saia já este mês, não é? Do Natal. Sim. Mas pensas em colocá-lo em inglês também? Traduzi-lo? Sim, está nos planos uma tradução, não é? Eu, para já, vou tentar perceber como é que o livro é aceito, não é? Pelos leitores, porque no fundo isto é para os leitores, porque a fase em que era só para mim terminou quando eu decidi mostrá-lo ao público. Olha, e para mostrá-lo ao público, eu vou-te desafiar a ler a sinopse, para as pessoas que estão lá em casa perceberem. Falamos
de que guerra? War Unlimited é um livro que promete, de certeza, muita curiosidade nos leitores. Vamos a isso? Sim. Ora, a sinopse de War Unlimited Volume 1. Durante 200 anos, a humanidade acreditou viver num paraíso, sem fome, sem doenças, sem miséria, sem guerra. O preço dessa paz? Todos os guerreiros, rebeldes, agentes da lei, foram banidos para o submundo, um abismo esquecido sob a superfície. Mas 2 séculos de silêncio apenas alimentaram a vingança. Agora eles regressam e o mundo não está preparado. No caos, as corporações ergueram-se como salvadoras, apresentando um novo tipo de herói. Mercenários que lutam não por uma bandeira, mas por quem pagar mais. Entre eles, emerge um jovem dividido entre o dever e a sobrevivência. Aquele que poderá ser o campeão de uma nova era ou o prenúncio da sua ruína. Após 200 anos de paz ilusória, o War Unlimited vai começar. Ficamos a saber que existe para trás de 200 anos. Sim. Que o leitor, quando começa a ler, não tem esses 200 anos. Não. Vai buscá-los depois, no decorrer da leitura? É abordado o que se passou, algumas coisas que aconteceram nesses 200 anos e também antes desses 200 anos, mas a história, efetivamente, o primeiro capítulo lança-nos logo imediatamente aqui. Após. Significa que estávamos a viver em cima de uma civilização desse submundo que agora desperta? Sim, existe o submundo e a superfície, e que são separados por portões que têm guardas podemos depois falar. Que têm que ler o livro para perceberem, não é? Estamos aqui num submundo que de repente isto se vai abrir, quem é que vai sair de lá, vêm nos salvar, não vêm tornar isto num mundo melhor, num mundo pior. Quem vai invadir vem chateado, não é? Porque vem aborrecido porque foi lá colocado. Nem todos os que lá foram colocados eram criminosos, só simplesmente tinham a capacidade de lutar e todas as pessoas com essa capacidade foram retiradas da superfície para se poder ter um mundo perfeito de paz, de evolução. E era isso que tu aos 17 anos querias, um mundo perfeito. Eu acho que é o que todos queremos. Foste um adolescente rebelde? Provavelmente não a este custo, mas... Ou foste um adolescente que estava muito atento à sociedade? Eu acho que só era rebelde visualmente, por causa das tatuagens, dos brincos, cabelo pintado, mas não me considerava rebelde, não. Isso não é uma rebeldia, isso é uma personalidade. E como é que te surgiu toda esta criatividade? Tu nasceste já assim criativo? Tens alguém na tua família que te pôs assim no ADN a criatividade para escrever estas coisas e para seres bastante criativo, muito mais criativo do que escrever uma história visível do nosso cotidiano? Porque tu vais buscar coisas muito do passado, vais buscar coisas que não existem no nosso dia-a-dia, nem muito menos na tua geração, não é? Também, sim. Em termos hereditários, não é? Não existe ninguém. Não, existe pessoas com talento mas não são escritores. Não são escritores, não. Isso já vem de ti, não é? Já é Sim, acho que foi um traço meu. Bem, mais do que narrar batalhas, o autor procura provocar emoção e reflexão, explorando as contradições humanas e espirituais que se revelam em cenário de conflito. E aqui vamos falar de uma outra vertente, que também abordas aqui, ou pelo menos queres que o leitor chegue a esse patamar da espiritualidade. Sim. Vais buscar a ancestralidade? Vou buscar a ancestralidade, sim. Como uma das coisas que eu mencionei, não é? Que vai surgir uma ordem religiosa neste mundo, e vem daí de coisas que ocorreram milénios atrás, não os 200 anos deste contexto atual, muito anterior, coisas que já vêm mesmo desde a origem deste mundo, que se chama Sifandir, já agora, que ainda não tinha dado nome ao mundo. Não é a Terra, não é o nosso mundo, apesar de ter muitas semelhanças, mas
mas é explorado desde o início do mundo. Essa história é explorada. Não, a história que eu conto neste volume 1 não é sobre isso, mas é sempre tocado ao longo do livro o que se passou para trás e porque é que agora estão a acontecer algumas coisas que estão a acontecer. Isto nada é por acaso, vai acontecendo e o teu livro no fundo também vem aqui alertar as pessoas de que tudo tem um caminho e já vem lá de trás, não é? Sim. E nada acontece por acaso, vai acontecendo. Falas aqui em volume 1, há pouco em off dizias-me que querias 3 livros, não é? Uma trilogia. Sim. Já existe mais escrito? O segundo já está escrito? O terceiro já está pensado? Já tens a história toda na cabeça? A história toda eu tenho na cabeça. E inicialmente era para ser um livro só que depois cheguei à conclusão e quando comecei a lidar com pessoas que realmente são do meio e são entendidos, que se calhar um volume com 1000 ou 1200 páginas não era a melhor ideia. Eu cá não gosto muito de ler. E então optámos pelo caminho da trilogia, para ser mais fácil, mais acessível para quem pega nele, não ter que pegar num calhamaço enorme. Mas sim, o volume 1 está escrito, vai sair muito em breve. O volume 2 já está todo estruturado, não é? Já tem o mapa dos eventos, do que vai acontecer. Agora é mesmo só escrever. O volume 3, eu sei o que é que vai acontecer, ainda não o estruturei, mas sei onde é que quero chegar. E depois já há coisas que surgem, porque eu, por exemplo, eu já escrevi uma cena, mas isso foi um desafio que me fizeram, mas já escrevi uma cena que é mesmo do final do livro, já está escrita e está lá guardada, porque depois vai ser utilizada na altura, e já escrevi um teaser, vamos dizer assim, de uma história que acontece 15 anos depois de terminar a trilogia. Eu espero que tu estejas a criar um bom futuro. Um bom futuro. Neste livro também falas de contradições humanas e espirituais. O que é que tu, no fundo, pretendes dizer? Porque falamos aqui de cenários fortes, o ser humano desmancha-se quando está sob pressão. O que é que tu tentas aqui explorar mais quando falas de contradições humanas e espirituais? O que eu tento mostrar, e isso, por exemplo, logo no início da história, duas personagens que são apresentadas, é um mestre de artes marciais que conseguiu escapar ao exílio e vive à superfície como professor, e um general lendário que nunca foi derrotado, que estava no submundo, porque o exército eram os carcereiros do submundo, mas dentro, estavam fechados lá dentro junto com o resto dos exilados, e tanto esse mestre de artes marciais como esse general estão a treinar um jovem, que é o mencionado na sinopse, e à partida o que a gente vê sobre eles são figuras heroicas, mas ambos têm decisões no passado deles que não são propriamente heroicas, não é? E eu tento explorar isso, não é? Porque por exemplo, um mestre de artes marciais que está a treinar este jovem, mas no passado dele já fez uma coisa má, não é? Com um aluno anterior dele que o treino não correu como ele esperava, e ele acabou por exilá-lo no submundo junto com os outros. Têm decisões que acabam por entrar em conflito com o que um herói devia representar, apesar de essencialmente eu os apresentar como heróis. Mostra a nossa sociedade também um pouco a vingança? Sim, também exploro esse sentimento, o porquê que às vezes parece que faz sentido, o porquê que não devia ser,
São Queres também tentar, como falávamos há pouco também, não é? E reforçando aqui, que este submundo que está agora a abrir o tal portal, não é? Que está a sair, vem aqui com muitos sentimentos, que poderá ser também, no fundo, o nosso interior, também aqui a despolutar o bom e o menos bom. Não é? E aí termos também esse sentimento de vingança, mas também a paz, o amor, os valores todos. Sim, tudo a sair no fundo, o que é que nós não é, sentiríamos? Nós vivemos aqui neste mundo e se agora de repente alguém decidisse que porque nós temos a capacidade de lutar ou temos a capacidade de fazer algo mau ou perigoso, então tens que ser fechado ali naquele reino, não é? É normal que depois as pessoas que lá são fechadas, muitos deles, a ideia é querem sair de lá, ficam revoltados, querem vingança, e o que é que acontece quando os portões caem e eles saem de lá? Têm que ler o livro para saber o que é que acontece depois dos portões caírem, não é? Quando eles se voltarem todos, não é? Os bons, os maus e os assim, mas para isso têm que ler. Que obra é esta? Consideras e encaixas esta obra onde? Eu classifico como fantasia épica adulta portuguesa. É fantasia épica adulta portuguesa com um título em inglês. Sim. Não te esqueças que o título também está em inglês, por isso vamos lá ver se fazemos aí a tradução, porque faz todo sentido também ter o livro escrito em inglês. Eu vou-te desafiar a ler um excerto. Trouxeste aí algo, escolheste que parte do livro... Queres fazer alguma referência àquilo que vais ler? Sim, eu trouxe alguns excertos e o primeiro que eu vou ler é imediatamente a abrir o livro, logo a seguir ao prólogo, não é? É o início do primeiro capítulo e é apresentado como um trecho noticioso. É uma notícia de um jornal que é transmitida em direto. E isto é um mecanismo que eu uso algumas vezes durante o livro, que depois... Alguém vai ficar assustado com a notícia. Depois no final tem um propósito, porque é que estes trechos noticiosos vão aparecendo no decorrer do livro. Isso tem que ler, não é? Mas o que eu vou ler então é o primeiro desses trechos, que é o que abre logo o primeiro capítulo, e no fundo dá uma amostra do estado atual do mundo quando a história começa. Então isto começa. Última hora. Após algum tempo de expectativa sobre qual seria a sua escolha, o antigo professor Vicente da Costa foi nomeado reitor da primeira academia da Corporação Elite. Apesar de aparentemente se tratar de uma escola convencional, ficou claro que o principal intuito é começar a formar jovens soldados para a eventualidade de uma guerra que, ao que conseguimos apurar, se encontra iminente. Estes jovens serão os primeiros guerreiros treinados à superfície após quase 2 séculos. Vicente da Costa, rosto desta iniciativa, é considerado um louco por muitos e as críticas que recebeu são numerosas e bastante sonoras. No entanto, a realidade é que todas as corporações acolheram a sua ideia e todas pretendiam contar com ele como reitor nas suas academias. Visionário, dizemos nós. O exército foi finalmente autorizado a regressar à superfície, tendo sido prontamente acolhido nas várias megacidades corporativas. Vários dos seus membros estão a ser integrados nas novas academias e os restantes reintegrados em comunidades locais. A questão que permanece prende-se com o nosso herói, o que fará o general Viriato Pereira. Até ao momento não aceitou qualquer proposta vinda das corporações e aparentemente optou por voltar à vida civil na pequena aldeia de São Roque. Mas perante a proximidade desta aldeia aos portões do submundo e o histórico do grande guerreiro, ficam a dúvida e as suas palavras em exclusivo para o nosso jornal. Todos, sem exceção, devem começar a evacuar para a megacidade mais próxima. Ajudem as vossas crianças e os vossos idosos e façam-se ao caminho com a maior celeridade possível. A invasão vai acontecer e não sabemos quanto tempo resta. No entanto, apesar das palavras do nosso herói, o mundo apresenta-se bastante calmo. Poucos são os que procuram refúgio nas megacidades das corporações
e a grande maioria mantém as suas rotinas cotidianas como se nada se passasse. A Sagrada Mãe da Ordem de Giane deixou também uma mensagem aos povos, relembrando que perante as possíveis futuras adversidades devem permanecer fiéis e manter as suas orações. A Ordem está preparada para os tempos vindouros e estará ao seu lado em todas as eventualidades. Que a Sagrada Giane olhe por todos nós. Apesar da aparente calma, não devem ser desconsideradas as palavras, quer do General Viriato, quer da Sagrada Mãe, que apontam para a proximidade de tempos sombrios. Ao fim de décadas de uma ensolarada paz, eu sou Pati Silva e este é o Noticiário das 20, Canal 7. Fantástico, estamos com o Mário Pereira, estamos aqui na Infor TV, no 106.3 FM. Já sabe que se quiser estar connosco é muito simples, culturando2015@gmail.com. Vamos tentar explorar um bocadinho mais sobre este novo livro do Mário. Mário, temos aqui muitas novidades e até pelo que eu percebi, não é? São personagens de complexidade de mundos criados por ti, com um ritmo cinematográfico, não é? Tu queres fazer deste livro, no fundo, um filme. Quem sabe, no futuro não temos aqui um Senhor dos Anéis sem anéis, não é? Mas sim com portais a abrir e aqui muita fantasia, muito épico e um livro de certeza muito interessante. Escreveste isto com cuidado de dar um filme, não foi? Não, tinhas 17 anos, não pensavas em filmes. Não estava assim tão à frente, mas se calhar o teu subconsciente já estavas a co-criar isso. A realidade é que as inspirações vêm também desses mundos, não é? Claro, o Senhor dos Anéis é incontornável, não é? Pelo menos para quem segue a fantasia. Mas estamos a imaginar um submundo, portais a abrir, dá perfeitamente para fazer um filme desse género. Eu sendo absolutamente sincero, porque claro, com magia pelo meio. Claro que existe o Senhor dos Anéis e existe Star Wars, que são obras grandiosas, também, muito bem feitas, mas é difícil transpor este tipo de mundos com qualidade para o cinema. Nunca se sabe, não é? Eu pessoalmente imagino esta história, não é? Se fosse para chegarmos a um ponto desses, se isso algum dia fosse possível, mais como a série Arcane, que está disponível na Netflix, ou até mangás ou animes. Acho Podia ser de facto uma série, não é? São plataformas mais fáceis para integrar este tipo de mundo. Ficámos à espera, nunca se sabe se isso vai acontecer e pelo que eu fui percebendo, há sempre aqui um dedinho de imaginação para o filme e para o cinematográfico e eu acho que vais continuar a escrever nesse sentido. E falando um bocadinho, assim, terá que ser uma abordagem muito rápida, sobre as personagens, têm muita intensidade, são personagens fortes, podes aqui realçar se calhar aquelas mais que aguçem a curiosidade do leitor a ler o livro. Eu vou... Podes usar, tens aqui esta tua câmara que podes utilizar para mostrar se tu quiseres, porque tens aí personagens que chamam um pouco a atenção. Pronto, eu posso... Podes mostrar lá para casa, exatamente. Este é o... É uma personagem do filme, não? É o protagonista, é o Mário Pereira, é filho do... Ele está inspirado em ti próprio, não é? Sim, eu explico já essa parte porque eu sei que escritores que usam o seu próprio nome ou se inserem a si próprios é uma coisa... como é que dizer, polémico, não é? Não é, todos os escritores estão lá num bocadinho... Sim, a realidade é que eu podia ter dado outro nome à personagem, não mudava absolutamente nada na personagem, só não o chamava por este nome, mas eu sempre olhei para isto, como isto começou como uma brincadeira, não é? Como uma experiência. Eu criei um mundo e fiz isso com carinho, com dedicação, coloquei muito de mim em tudo o que eu fiz e a realidade é, se eu criei este mundo e se gosto tanto do que fiz, quero ser eu a habitá-lo e então neste mundo estou eu e estão
amigos, familiares, os super-heróis. as personagens, super-heróis. Várias personagens do livro são pessoas verdadeiras que existem e que tu as criaste. E são facilmente identificáveis pelos nomes, porque todos consentiram que eu utilizasse, que eu mantivesse o texto exatamente como eu escrevi quando escrevi. E há aí os amigos que são o mauzão. E ele disse, não. Eu tenho um. Pronto, familiares e amigos são essencialmente estão do lado dos protagonistas. Mas o antagonista central da história é uma pessoa bastante chegada a mim, sim. Não que eu o considerasse má pessoa, pelo contrário, foi uma das pessoas que eu mais adorei na minha vida, mas inspirou-me para criar aquele antagonista. O War Unlimited é o primeiro passo de um universo pensado para se expandir, escrito com a coragem de quem acredita que a literatura pode ser tanto entretenimento como desafio. Porquê estas duas vertentes? Já percebemos aqui que entretenimento, isto poderia dar um filmaço aqui, ou então uma série, e um desafio. Foi de facto um grande desafio. E está a ser um grande desafio, porque tu agora tens que dar continuidade e concluir este desafio. Sim, a parte do Está-te a dar muito gozo. Do entretenimento, como já disse, e é o óbvio, é de onde isto veio, não é? Dos videojogos, das séries, dos animes, tudo isso é entretenimento, foi o que alimentou a imaginação e a criatividade. O desafio vem das minhas limitações, de eu ter que me confrontar com as minhas próprias limitações, porque eu não tenho formação de escritor, não sou do meio, eu sou simplesmente um homem que trabalha num armazém e tem uma história para contar, e estou a tentar contá-la o melhor que posso. O escrever em si já é um desafio, porque eu tenho noção que a minha escrita tem muitas limitações. É desafiante escrever o texto, revê-lo, ir cortar as repetições, que acabo por não cortar tanto como queria, porque simplesmente não sei dizer de outra forma, não é? A limitação do meu vocabulário acaba por... Mas tens revisor, tens alguém que te vai ajudando na revisão do conteúdo? Eu tenho... Este livro certamente foi revisto pela editora. Sim, revisto, mas pronto, é aqui que entra as diferenças entre uma editora tradicional, coedição, autopublicação. Eu tive um revisor que corrigiu erros ortográficos, gramaticais, pontuação, tudo isso foi revisto. A nível estrutural ou de frases ou estrutural de capítulos, aí já não. Fui eu e depois tenho uma leitora beta que foi excepcional, disponibilizou-se para ler tudo o que eu lhe mandava e comentar e fazia análises bastante detalhadas ao que eu escrevia, que me permitiam ir reorganizando algumas ideias. E que já foi muito bom. Sim, foi incrível e fui conhecendo pessoas. Há um autor, o David Costa, que escreve para a mesma editora que eu, que foi quem me orientou no contacto com a editora, não é? O que é que eu podia esperar, como é que aquilo, o que é que acontece, como é que se desenvolve. Foi uma pessoa 5 estrelas. E quem está a ouvir também, porque há muitas pessoas que gostam imenso de ler e que também fazem essa ajuda, leem os livros, fazem revisões, dão a sua opinião, às vezes também ajudam bastante, e quem estiver a ouvir, se quiser ler o que o Mário escreve, é só contactá-lo. E por falarmos em contactar, aqui vai. Lá para casa, ali para aquela câmara, vamos lá. Como é que podem contactar o Mário? Redes sociais, e-mail, quem quiser saber sobre o livro, porque temos agora o livro aí brevemente a sair. Eu tenho, antes de mais, tenho um site, warunlimited.com, que foi lançado no final da semana passada. Fui eu
desenvolvi também dentro das minhas capacidades, mas acho que ficou bastante interessante. E lá no site está disponível a sinopse, está disponível o primeiro capítulo do livro que as pessoas podem ler. Tenho arte, a arte do livro, conforme eu vou revelando estas cartas, estes postais, vão sendo revelados nas redes sociais e eu vou acrescentando ao site, estão lá no catálogo das cartas conceptuais. E como é que as pessoas podem ter as cartas, por exemplo? É possível? Isto foi desenvolvido por brincadeira, para juntamente com os marcadores que eu desenvolvi, que têm o QR Code das minhas redes sociais na parte de trás. Isto são ofertas para quem comprar o livro. Recebe um marcador e um postal de uma personagem. E-mail, se quiseres deixar o e-mail para contacto. O e-mail posso deixar, é mpereira.warunlimited@gmail.com. Está disponível no site, na secção dos contactos também. Redes, Instagram, Facebook. Tenho Facebook, Instagram, TikTok e Substack. Que também estão os links para todas as redes lá disponíveis no site, na secção de contactos também. E basicamente essencialmente é isso. E um beijinho grande para quem nos está a acompanhar nas redes sociais, aqui em direto no nosso site da Infomédia. Também aquele abraço, beijinhos aqui dos tios. Depois tens que ir ver aqui as mensagens que foram deixando os corações, porque as pessoas vão te acompanhando aqui em direto. Vou-te desafiar ao segundo excerto, porque trouxeste um outro excerto e agora queres fazer uma abordagem de... Sim, tenho aqui um segundo excerto. Primeiro leste ali uma espécie de notícia, não é? Sim, introdução ao mundo. Aqui já não é uma notícia, é mesmo o texto, e eu vou aproveitar para mostrar a imagem correspondente. Porque neste trecho é descrito este cenário. É Ganalfan, é a árvore do mundo, que é também a fonte de tudo o que existe sobrenatural no mundo, e está em decadência, como vão poder ver aqui, e mostra também o protagonista da história, que neste momento está capturado, não é? Prisioneiro dos exilados mencionados na sinopse depois da invasão. A cada passo pela floresta, uma sensação tornava-se mais nítida, como se algo invisível seguisse todos os movimentos. A clareira abriu-se à sua frente, e ali, erguendo-se acima das nuvens, estava Ganolfan, uma árvore colossal, tão vasta que parecia sustentar o próprio céu, mas os galhos, outrora exuberantes, pendiam agora ressequidos, como se a vida lhes estivesse a fugir. À sua base, a corporação Grid erguera um monstro de metal, colado ao seu tronco como um parasita a sugar-lhe a seiva. O fumo negro das chaminés cobria o céu. Marius estava lá, um prisioneiro entre muitos, a roupa agora reduzida a farrapos, o corpo marcado por feridas antigas e novas. Cavava com as próprias mãos, a seiva ardia-lhe na pele, rasgava e curava num ciclo interminável, como se a própria árvore o estivesse a testar. Um miúdo aproximou-se hesitante, trazia água para os prisioneiros. Tu és aquele que luta na arena contra os animais, disse, a voz oscilando entre pergunta e afirmação. Marius levantou o olhar, mas permaneceu em silêncio. O miúdo continuou. Dá para notar, não és como os outros. Eles têm olhar de medo ou vazio, como se já tivessem partido daqui. Arrastam-se. Tu moves-te como se fosse um exercício, e o teu olhar tem chama. Pareces mais uma criatura da arena do que um prisioneiro. Marius manteve-se calado. O miúdo aguentou o seu olhar e, sincero como só quem já não tem nada a perder,
fez a pergunta que lhe apertava no interior. Tu estás aqui para nos salvar? Mário ergueu lentamente as correntes. Não vês isto? Eu não me consigo salvar a mim próprio. E assim estamos com Mário Pereira, estamos aqui a falar deste War Unlimited, um livro que ainda não saiu, mas está já aí. Estejam atentos às redes sociais também do Mário, para saberem quando é que vai ser a apresentação. Já lhe vou perguntar também se ele tem alguma ideia de quando é que vamos poder ter este livro fisicamente na nossa mão. Se quiser estar aqui no Culturando, já sabe, culturando2015@gmail.com. Um beijinho muito grande para quem nos acompanha aqui nas nossas redes sociais, em especial para a mãe do Mário. Mário, aqui muitos beijinhos da Rafael, da Isabel, da Conceição, do Variato, da Ana. A mamãe está aqui muito orgulhosa, os primos também. Toda a família está aqui a apoiar, por isso há que continuar, porque o futuro será mesmo na escrita. Gostavas de ser futuramente escritor? Gostava de acabar de já contar... és escritor porque já tens um livro, não é? Mas eu digo profissionalmente, escrever a sério aí, chegar aí aos grandes... Eu gostava de contar esta história, não é? Gostava de a terminar e... terminá-la eu vou terminá-la, mas depois continuar. Seja de que forma for, mas neste momento, claro, gostava que o livro tivesse um certo alcance que me permita continuar a escrever e não só para um blog, não é? Gostava de continuar a fazer isto. Porque um livro acarreta muitas despesas, por isso ele tem que ser vendido, ele tem que ser rentabilizado, sem dúvida, não é? É claro. Por isso que o escritor escreve. O escritor é uma profissão, por isso tem que ser vendido. E as pessoas têm que habituar a sua mente a comprar livros, a ler livros, que é importante também a leitura, acompanhada de todas as outras coisas. Mário, quais são as tuas expectativas aqui para o lançamento do livro? Tens alguma ideia? Eu sei que não há data marcada, mas para os ouvintes ficarem com uma ideinha, quando é que vamos poder ter este livro? A previsão que tem sido a mesma dada desde o primeiro contacto com a editora. A editora é a Cordel de Prata, já agora ainda não tinha mencionado, a quem eu estou grato, estarei sempre grato, porque abriram uma porta que não existia para mim e tornaram possível eu estar aqui a falar numa entrevista, eu estar aqui rodeado da arte do livro, da capa do livro. Se eles não tivessem aberto essa porta, eu não estava aqui agora com isto, continuava a ter a minha história lá na gaveta da secretária e ia escrevendo conforme fosse havendo tempo ou oportunidade. Mas o que foi sempre apontado desde o primeiro contacto foi o mês de dezembro, e a indicação que eles sempre deram ao longo de todas as fases até agora era sair até ao Natal. Pronto, nós já tens também ideia do local onde vai ser o lançamento do livro? A previsão é que o lançamento seja feito numa FNAC. A que tem sido falada é a do Gaia Shopping, mas é uma situação que ainda não está... estarem atentos às tuas redes sociais, porque sim, provavelmente mal tens a data, colocas logo de imediato nas redes sociais e será numa FNAC, mas futuramente podemos ver o livro aqui pertinho de nós, estamos em São João da Madeira, aqui à volta. Eu tenho já palavrado uma apresentação no Centro Cultural de Milheiros de Poiares, que é um bom sítio, onde farei uma apresentação do livro, essa é certa. Será já no início do ano? Sim, estamos a apontar para janeiro, sim. Gostava muito de poder fazer uma na minha terra, e surgindo a oportunidade tentarei torná-la, concretizá-la, uma apresentação em São Roque, se for possível, e depois tenho que ir explorando, porque eu tenho que chegar às pessoas, tenho que mostrar o livro Sim, agora convém divulgá-lo, não é? É preciso fazer várias apresentações e estar em contacto também com o leitor. O que é que te apraz dizer repentinamente que ainda não foi dito e tu achas que é importante ficar registado?
até ou relacionado com o livro ou outro assunto, que é importante para ti que fique dito? Há muitas coisas importantes sobre o livro, claro, eu não tenho tempo para as dizer todas, mas essencialmente que aguça o interesse das pessoas. Há uma coisa muito importante, e foi o que esteve no centro da minha decisão de avançar para este caminho, que é, conforme a minha vida foi passando, desde os 17 anos, quando eu escrevi o primeiro trecho na tal composição, num trabalho de escola, passou-se uma vida e passou-se uma série de oportunidades desperdiçadas, porque, como qualquer adolescente, eu achei que ia conquistar o mundo e passei e vi-as passar todas e fui desperdiçando uma por uma. Faz parte. Até que o que me sobrou foi isto, foi o primeiro sonho, a primeira coisa a que eu realmente me dediquei, e que estava lá guardado numa gaveta, e agora apresenta-se como uma última oportunidade para fazer algo mais. E o que eu quero tentar passar com isto para a minha filha e para o meu enteado, que são as pessoas que estão ao meu cuidado, especialmente para eles, é que se eles gostam de alguma coisa, se eles acreditam em alguma coisa, se têm um sonho, que devem lutar, porque é possível. E é isso que eu lhes quero mostrar com isto, que é possível. Eu não quero dizer-lhes, eu não quero que sejam palavras para eles, eu quero mostrar-lhes que é possível. É importante, é uma mensagem extremamente importante, até porque na adolescência e na juventude passa muita coisa ao lado e na maioria das vezes é o receio, é o medo do que o outro vai pensar, porque eu quero fazer aquilo. É quase como tu estás todo tatuado, não é? E a pessoa, mas porquê é que se tem aquelas tatuagens todas, não é? E há quem gostasse de estar todo tatuado e não o faz, com medo daquilo que o outro vai dizer. Estou a usar este exemplo por estar a olhar para as tuas tatuagens. Mas é o que acontece aos jovens que querem fazer, deixam passar as oportunidades, estão muito distraídos com aquilo que não interessa e depois, mais tarde, resta-lhes só um bocadinho. Por isso, ainda bem que te restou esse bocadinho e que tu agora estás a usar esse bocadinho a favor daquilo que não foi positivo, mas que pode vir a ser uma grande lição para outras pessoas. E que os nossos exemplos sejam sempre positivos para os outros e que o teu livro seja isso mesmo, uma mensagem positiva para quem quer fazer e realizar um sonho, porque há pouco eu li aqui nas mensagens, porque é de facto a realização de um sonho. Sim. Por isso há que continuar até ao fim e que o sonho seja concretizado até ao final. Nós já não estamos assim com muito tempo, não é? Já não estamos, infelizmente o tempo voa e eu quero que tu termines com uma leitura final, até para que fique registado como é habitual, o convidado ser ele a terminar o programa, mas por fim, e se tu tivesses que descrever este livro, isto é uma pergunta da praxe, é uma pergunta que muitos convidados gostam, outros ficam aflitos, não é? Acho que não vais ficar aflito. Em 3 palavras, como é que tu definias este livro? Em 3 palavras, resumo o que é para ti One Unlimited. Eu resumo em 2 e depois, se me der mais uns segundos, eu explico. São escolhas e consequências. E isto vem de uma frase do meu autor favorito, que é o David Gemmell, que diz que as pessoas fazem escolhas todos os dias, umas boas, outras más, e se formos fortes, vivemos com a consequência das escolhas que fizemos. É o livre-arbítrio, todos nós temos a liberdade de escolher aquilo que nós queremos e de escolher o próprio caminho. É bom que estejamos atentos àquilo que aquelas pessoas que muitas vezes erram o caminho, estarmos atentos quando elas encontram o caminho, é seguir essas. Por isso toca a seguir aí o caminho da escrita, porque é uma vocação certamente que está dentro de ti, que tu ainda não tinhas descoberto. Agradecimentos que queiras fazer, muita gente que provavelmente te ajudou a que hoje pudesse estar aqui, a câmara é tua, agradecimentos, abraços, beijinhos, o que tu quiseres antes de nós terminarmos. Eu, pronto, como já mencionei, agradecer à editora que me deu a oportunidade, mas sobretudo
eu queria agradecer à minha família, à minha mulher, ao meu enteado, à minha filha, porque sem eles eu nem sequer podia estar a fazer isto. São eles que suportam tudo de cada vez que eu tenho que parar para escrever para o livro, para fazer a arte, para desenvolver o site. São eles que me dobram e fazem as coisas que normalmente seria eu a fazer. Ou seja, eles é que tornam possível eu fazer o que faço. Sem eles não era possível de todo. E queria agradecer às pessoas que me inspiraram por terem feito o percurso deles e por terem mostrado o que se podia fazer e o quão bem podia ser feito. Eu mencionei ao longo da entrevista o David Gemmell e o Brandon Sanderson como grandes inspirações. Também há um português, o Filipe Faria, com as Crónicas de Alária, que me mostrou que também era possível fazer aqui em Portugal o que os grandes fazem lá fora. E por acaso recentemente tive a oportunidade de trocar algumas palavras com ele, foi muito especial para mim e já transmiti os meus agradecimentos aí, mas queria agradecer a quem me inspirou e queria agradecer, claro, aos meus pais por todos os sacrifícios que fizeram ao longo da vida deles e que permitiram que eu hoje estivesse aqui, que me deram a educação e a formação que deram para eu estar aqui hoje com estas condições, e agradecer à minha avó, porque toda a história deste livro é dedicada a ela. Este primeiro livro está lá a dedicatória, caso aconteça nunca chegar a ver livro 2 ou livro 3, está lá. Este vai existir e é para ela. Sem ela eu também não estava cá hoje, e ela é quem inspira tudo o que eu faço, e a minha maior mágoa, porque sempre foi essa a minha ideia de dedicar-lhe o livro, mas por ir adiante, por ir ficando a ver oportunidades a passar, a minha avó faleceu há um ano atrás, e faleceu sem sequer saber o que é que eu estava a fazer. Ao contrário do que tu pensas, ela está a ver tudo e está a assistir a tudo, e certamente muito feliz. Estamos mesmo no final. Muito haveria para dizer, mas fica para uma outra oportunidade, porque vais voltar certamente, mais livros vêm por aí e o Culturando estará cá para te receber. Obrigada pela tua presença aqui, foi muito boa esta nossa conversa. E agradeço a quem nos esteve a ver. Sim, um beijinho muito grande para toda a gente, foram impecáveis sempre aqui a acompanhar a emissão. Aproveita para um excertozinho pequeno para terminar, e eu despeço-me até a próxima semana. Estivemos aqui com o Mário numa conversa muito interessante. Se quiser estar comigo, já sabe, culturando2015@gmail.com, agenda a sua entrevista e venha até ao estúdio ter uma boa conversa. Agora fiquem com um excertozinho deste novo livro do Mário Pereira. A palavra não a largava, nunca a abandonava. É o que tu és, pensou. Mas mesmo uma aberração tem o direito a fazer escolhas, e ela não queria ser tocada, não desta forma, não por aqueles homens. Queria agarrar o pendente, mas estava presa pelos pulsos. Por que tenho que suportar isto? Questionou em desespero. Não tens. Uma voz cava ressoou na sua cabeça, abafada como vinda de muito longe. Na sua mente ela gritou. Fechou os olhos e desejou que tudo terminasse. Uma lágrima escorreu-lhe pelo rosto. Sentiu a parede atrás de si estremecer, e no local onde a lágrima caiu, surgiu uma fissura no chão. Fissura esta que aumentou. O chão tremeu e começou a desabar. Os homens recuaram instintivamente, trocaram olhares surpresos e assustados, enquanto tentavam não serem arrastados para dentro do buraco cada vez maior que surgia entre eles e Eleanor. Desse buraco saía uma mão enorme, maior que qualquer um dos homens, com garras envoltas no que pareciam ser ligaduras.
Nos locais onde as ligaduras não cobriam a pele, podia ver-se sangue e osso. A mão mexeu-se rapidamente, mais rápido do que seria possível para algo tão grande. Eleanor não deu conta do momento em que adormeceu, perdida nestes pensamentos, mas acordou a gritar. Abriu os olhos e viu Mários e Fabiano ajoelhados junto a si. Obrigada.